criticado pelo sócio, pelo tio, pelo pai, e eu tenho hoje uma crença e que eu não consigo conter a injustiça. Então eu passo com esse óculos olhar o mundo. E aí muito daquilo que eu não gosto, que eu julgo, que eu critico, não é porque eu sou, mas tem que estar no meu sistema. Tem que estar no meu inconsciente. Por que que eu penso aquilo do outro? Em algum nível, algo que eu também preciso melhorar. Por que eu vi isso em você e o outro não vê? Porque eu, em algum nível, estou passando por isso, para eu poder, com os meus óculos, ver isso em você. Então, aqui também eu identifico crenças. Toda vez que a Elaine critica as pessoas, é lógico, eu sou um ser humano. Qual que é o primeiro disparo? É viver como um ser humano. Mas quando você despertou, a Elaine vai julgar? Vai. Mas logo ela vai entender, opa, a outra pessoa não, ela segue julgando. Como seres humanos, é inerente ao ser humano julgar, criticar, reclamar, se alegrar. Então isso não está nulo em mim, não tem como sair de você, você diminui a frequência disso. Mas, a partir do momento que eu me vejo criticando, eu já que a gente faz isso. Aí ela, opa, nós estamos julgando. Então vamos supor que a gente começou a falar de alguém. Opa, estamos julgando. Ponto, acabou. A gente não continua lá. Entendeu? Porque esse é o meu despertar. Essa é a minha consciência, compreender que, opa, como quem dissesse, o que em mim está gerando essa crítica? Você fica vigilante, né? Mas é incrível, porque passa a ser você, o teu natural. Eu não quero julgar. Quem sou eu para julgar o outro? Porque o outro está agindo dentro das suas crenças, dos seus traumas, da sua dor. Talvez uma criança ferida, uma criança que não foi amada, que foi abandonada, que foi desprezada, né? Eu conheço, por exemplo, um caso de... por exemplo, o cara bateu na pessoa, né? O cara bateu na esposa. Então, não é sobre a situação. Como psicanalista, me lembrei desse caso, que é incrível. Dá um bingo incrível na mente. O cara bateu na mulher. Bateu mesmo na mulher. E aí depois houve todo o trabalho, né, de ele, já uma pessoa meia que desperta, digamos assim, compreender por que ele agia daquele jeito. E dentro de algumas sessões de terapia, o que a gente entendeu? A vida inteira, ele foi espancado pelo pai. E ser espancado pelo pai era um ato de amor. Quando o pai espancava ele, o pai dizia, eu estou te batendo porque eu te amo. Imagina essa criança que desde bebê, ela foi entendendo que a dor, o bater era amor. Porque depois vinha a reconciliação. O pai estourava, né? Batia nele, espancava ele, mas era um ato de muito amor. Ele só recebia amor. Ele só recebeu amor após os espancamentos, porque o pai se arrependia e vinha, e abraçava e dava amor. E ele entendeu, e automaticamente reproduzindo o comportamento dos pais, que na infância ele era a vítima, ele foi e levantou a mão para a esposa e bateu na esposa. Mas aquilo eu não conseguia conter aquilo dentro. Por que eu fiz isso? Porque um arrependimento assim à morte. E aí ele foi compreender que o ímpeto, que os atos que ele tinha de fazer isso, sem conseguir dar conta do seu comportamento, ele automaticamente, o corpo dele foi associando amor exatamente a essa dor, né? Eu, por exemplo, quando eu estava com depressão suicida, eu era tão vítima, mas tão vítima, que eu ia contar a minha história para você 20 vezes pior. Você chegou a ter depressão? Sim, depressão suicida. 5 vezes eu tentei me matar com os meus filhos pequenos. Caramba, né? Elaine. E aí eu iria te contar uma história fatalística, porque o que eu precisava? Eu precisava com que você sentisse pena de mim. Eu associei amor das pessoas à pena. E por isso que eu passava fome. Porque qual é a frequência da pena? Qual é a frequência de miserabilidade, morte? Não é à toa depressão suicida, né? Então eu entendi o quê? Que eu só recebia amor dos outros quando estavam, né, demonstrando pena da situação que eu vivia. Então ali quando você falasse, nossa, mas que infeliz essa pessoa, olha só o que fez com você, é como se a vítima falasse, fala mais. Fala mais, tadinha, por favor, né? tadinha. Isso, tadinha de mim, tu viu? Isso alimenta o ego da vítima. Ela se sente feliz por estar contando uma história fatalística sobre a vida dela, mas agora alguém tem pena dela, porque ela confundiu amor com pena. E esta pessoa, ela vai à morte, como foi o meu caso. E essa pessoa, por exemplo, ela associou, né, apanhar, toda vez que ela era espancada, era filho, papai te ama. E eu só estou te batendo e você só apanhou porque eu te amo, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, porque isso, isso e isso. Olha como essa criança, ela foi educada, compreendendo que apanhar era um ato de amor.
que bater era um ato de amor. O pai educou ele batendo, como o único ato de amor que ele recebeu na vida foi isso. Então, por isso que não julgamos. Quem somos nós para julgar, onde Deus é benevolência total aos justos e injustos, né? Então, isso que nós vamos realmente despertando e compreendendo sobre a vida. Você falou duas coisas aqui, frases poderosas, né? O que eu julgo no outro está em mim e os meus óculos refletem as minhas crenças. Uma das coisas que eu fico mais atento, uma das maiores autoterapias que eu faço comigo mesmo, o apóstolo Paulo, ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu sou um cara que eu fico muito presente para aquilo que eu falo, porque revela o que eu preciso olhar em mim. Isso. Então às vezes quando eu falo alguma coisa, eu fico... minha mãe uma vez falou para mim, quando eu era criança eu gostava de sopa de letrinha. Lembra da sopa de letrinha, gente? Sopa de letrinha. E uma vez minha mãe falou assim, filho, se você fosse fazer uma sopa de letrinha com tudo que diz na sua boca, você seria nutrido ou envenenado? Olha que lindo. Né? Você pega tudo que você fala, coloca nessa sopa. Porque eu tinha graça de sopa de letrinha de colocar meu nome. Meu nome é fácil, Caio. É achar o C, um A, um I, um O. Então eu sou muito atento com as minhas palavras. E quando você falou essas duas coisas, né, o que eu julgo no outro está em mim, é uma capacidade de autoanálise absurda, né? Para quem não está conseguindo achar, siga essas pistas. Isso. Eu acho pistas tão incríveis e a gente ter atenção, né? Porque não tem como. A nossa boca, ela vai refletir o que está no nosso coração. E para mim sempre foi um jeito muito didático. De eu conseguir navegar sobre mim mesmo. É meio que uma engenharia contrária. Né? Quando sai alguma coisa, eu falo, opa, deixa eu ver da onde está vindo. Né? Por quê? Caio, por que você teve essa necessidade de afirmação? Tá faltando reconhecimento? Isso, de quem que tá faltando esse reconhecimento? Então, eu acho que é uma das coisas que para mim sempre foi muito, muito fáceis de compreender. Aquilo que sai da minha boca. Muda a nossa frequência também, né? Total, porque ela vai determinar como eu me sinto, aquilo que eu vibro. E aí uma coisa muito legal que você falou é a pessoa, contextualizando ali, a pessoa que julga, que critica, que reclama, quanto mais ela critica, quanto mais coisas ruins do lado de fora ela enxerga, desde a criminalidade, a violência, tá no radar dela o tempo todo, as pessoas são ruins, o mundo é cruel, o mundo é ruim, é porque ela é ruim. Esse ruim não é que ela seja ruim, mas da onde vem? De todo o lixo que ela carrega dentro dela. Então, quanto mais lixo eu tenho dentro de mim, menor é minha frequência, mais eu julgo. Mais eu reclamo, mais coisas ruins eu vejo no mundo. Mas da onde veio essa decodificação? Lá do meu inconsciente, com tudo que eu carrego. Automaticamente é muito óbvio. Quanto mais as pessoas vão limpando, quanto mais você vai subindo frequência, mais o mundo fica perfeito. É por isso que a gente vê o mundo perfeito, a gente vê a vida incrível, a gente vê a vida maravilhosa, tudo é maravilhoso. Por quê? Da onde vem? Somos loucos? Né? Não somos curados. Fomos limpando todo esse lixo, esse trauma, essas crenças, fomos perdoando. Então, o filtro tá vendo o que agora, né? E aí entra aquilo que eu vejo no outro está em mim. Isso é fantástico. Isso, vamos lá, isso te assombra ou isso te alegra? Isso me alegra. Porque olha que interessante, se tudo que eu vejo no outro tá em mim, cara, tudo aquilo que eu vejo de bom nos outros tá em mim. E se eu não vejo aquilo em mim, por exemplo, eu te elogio, nossa, o Caio é competente, o Caio é... Cara, se eu penso isso de você, tem que existir em mim. Mas se eu não decodifico isso, não há como decodificar. Agora o ponto é assim, ó, vamos supor que eu não me ache competente. Não interessa. Isso está em superposição para você tornar isso real porque está em você. Mesmo que conscientemente você não enxergue. É isso que você é, isso que você nasceu para ser. Você não consegue ver algo incrível, maravilhoso, elogiar o outro que também não existe em você. Quando eu critico, quando eu julgo, também existe em mim. Ah, mas eu não concordo. Não é sobre concordar ou não, é sobre isso e acabou. Ponto final. Não interessa o que você acha. 1 mais 1 é 2. Não, mas eu acho que é 3. Não interessa. 1 mais 1 é 2. Não vai deixar de ser 2 porque você não acredita, porque você não sabe. Faz sentido? Muito. 1 mais 1 é 2 para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. O que você vê no outro está em você? Sim, mas eu não acredito. Não interessa. 1 mais 1 é 2 e acabou. Não interessa se você acredita, se você sabe, se você desconhece, se você não estudou. 1 mais 1 é 2. Aquilo que eu critico no outro tem que existir ocultamente. É um bloqueio, é uma prisão, é uma crença, é algo que está ali no meu inconsciente por alguma razão.
em superposição, vibrando para que possa ser curado. E como que Deus deixou pistas para a humanidade do que tem que ser curado? É o outro. A partir do momento que o outro, o que eu tenho que me curar aqui? Um relacionamento. A esposa vive criticando o marido. Tá bom, me separa ou não? Primeiro se cura. A decisão de separar ou não é tua. Mas se você se separar agora, você vai encontrar um outro que tem o mesmo problema. Eu só troco de nome, porque por isso a repetição. Por que a pessoa repete os mesmos empregos, os mesmos relacionamentos? Porque ela não curou. Então, vamos lá, nessa pessoa que eu estou criticando, o que ela provoca em mim? Tristeza, me incomoda, me irrita. Meu marido me irrita. A lógica é o seguinte, eu como psicanalista dela desbanco ela em 1 minuto. A sessão acaba em 1 minuto. Vamos lá, vamos supor que ela me diga assim, Elaine, mas meu marido me irrita. Eu vou deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Teu marido te irrita, é isso? É. Então, peraí. Você está querendo me dizer que você se irrita com o teu marido? É. Então tá, até a próxima sessão, obrigada. Meu marido me incomoda. Pera, deixa eu entender. O que você está querendo comunicar? Você está me dizendo que você se incomoda com o teu marido? É. Obrigada, até a próxima sessão. Fez sentido? Sim. Tudo tá no meu controle. Tudo tá no meu controle. Se ele está me irritando, ele não tem o poder de me irritar, sou eu que me irrito. Por que eu estou me irritando? Opa, aí tá a pergunta. Por que eu estou me irritando? O que ele faz que me irrita? Então eu curo em mim. Minha mãe me incomoda. Eu me incomodo com o que a minha mãe faz, então eu curo em mim. Se isso está me incomodando, eu tenho que limpar. Porque quando eu curo, a pessoa permanece fazendo o mesmo show, mas não me abala mais. Então, é comigo de novo. O outro não pode ter o poder. Imagina nós, seres humanos, nascemos, mas o outro tem o poder sobre a minha vida. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Então, o outro é o meu ator, me curando. Deus deixou pistas para que a gente possa compreender a evolução, a cura, a todo momento. Então, ali, se o outro está me irritando, é comigo. É comigo. Então, o que é aqui? Eu lembro uma vez, um exemplo muito real, que o meu ex-marido, ele falou o seguinte, você é desorganizada. E eu em processo de reprogramação, né? E aí, de repente, ele falou assim, porque você é desorganizada. Nossa, gente, doeu. Mas doeu de um jeito, e eu não concordava. Doeu de um jeito e eu quis me defender. Toda vez que você quer se defender, você está concordando com aquilo que te ofenderam. Ponto. Porque senão... você fala assim, Elaine, você é uma charlatã. É para comer? É para dançar? É um país ou para se divertir? Não me ofende. Em nada, pelo contrário, né? Então, o que te ofende? Te ofende aquilo que você concorda. Só pode te ofender o que você concorda. Ponto final. Só te ofende... E tem mais, a pessoa que se ofendeu, ela já quer reagir, ela já quer se defender. Só pode nos ofender o que a gente concorda. Então, nada, a pessoa não consegue me ofender. Porque não está em mim, a não ser que eu concorde. Antigamente eu concordava, por isso esse exemplo. Quando lá no meu começo, 15 anos atrás, a pessoa falava isso de mim, caramba, me doía. Mas por que tá me doendo? Porque a algum nível eu tô concordando com ela. Mas por quê? Porque talvez eu não tenha formação suficiente para calar a boca de todo mundo. E lá foi a Elaine estudar no mundo todo. Então, ponto, desbanquei aquilo que me doía. Fui lá me curar. Eu já tava pensando nas coisas que eu me defendi semana passada. Porque do contrário, entendeu? Você é idiota. Cara, não faz sentido, não entra em ressonância, você tem preguiça de responder. Parei de me explicar quando a pessoa não tinha nem consciência para compreender o meu nível de informação dada. Ponto. Eu tenho até preguiça de se explicar. Então, aí nessa questão do desorganizada, cara, por que doeu? Elaine, se doeu, analisa. Mas eu já estava abrindo a boca para me defender. Se eu quero me defender é porque eu estou concordando. Peraí, estou em processo de reprogramação. Eu fui analisar, não é que ele estava certo? Eu era completamente desorganizada. Completamente a chave num lugar, era por causa da chave. A chave não tinha lugar, a chave da casa, né? Não tinha lugar, e eu me achando por quê? Mas por que eu achava que ele me ofendeu? Ele me ofendeu, me chamou de desorganizada.
Tu entendeu? Porque na minha organizaçãozinha aqui da minha mesa, do meu computador, eu me acho. Mas eu entendo que realmente aqui nesse ambiente eu sou completamente desorganizada. Ele estava certo. Então é apenas para exemplificar que, opa, doeu. Então, se doeu é porque algo em mim concordou. Deixa eu analisar porque eu tô achando que não é. E aí, quando eu fui analisar, de fato. Então, isso é como o nosso corpo funciona. Isso é psicologia, isso é psique humana, né? Aquilo que não há como a pessoa te ofender. Você se sente ofendida. Se a pessoa diz, Elaine, você é desorganizada, ela não pode me ofender. Nada pode me ofender, a não ser que eu me ofenda. Então, só eu tenho o poder de me ofender. Meu marido me ofende. Não, meu amor, você se ofende. Se você se ofende, quem se cura é você. É você que se cura. Então, por que você está se sentindo ofendida? Eu tenho que curar isso. Se ele chama você, porque você não vale nada, não vale o chão que você pisa. Esse é um caso real. E a pessoa lá, porque não sei o quê. Cara, porque você concorda. Sim. Se você se ofendeu, é porque você concorda que você não vale o chão que você pisa. E é verdade. Por que você não se separa? Você só não se separa porque você tem medo de passar fome. Porque, de fato, você vai passar fome. Então, se você vai passar fome porque você não vale nada, concorda que ele está certo? E que você concorda com o que ele está dizendo? Então, se você acha que ele está errado, então muda como você se sente. Te empodera disso. Te fortalece com isso, porque ele não te ofendeu. Você se sentiu ofendido com aquilo que inconscientemente você concorda. E é por isso que você está nesse relacionamento tóxico, abusivo. Por que você não saiu ainda dali? Porque você concorda com o que ele disse. Quando você deixar de concordar com a ofensa dele, com a humilhação dele, você não tá mais nessa relação. O que te prende é aquilo que te alimenta. Ponto. Então, de fato, essa é como funciona. Então, percebeu que tudo tá no nosso controle? Uhum. Eu não tenho controle sobre uma pandemia, a mudança de um presidente da República, mas eu tenho 100% de controle sobre como eu me comporto diante disso. Eu não tenho controle nenhum sobre uma pandemia mundial. Mas eu tenho 100% de controle sobre os meus negócios, sobre a minha empresa, sobre como eu me comporto, como eu me sinto, se eu vou morrer ou se eu vou ficar viva. Tá no meu controle. Literalmente no meu controle. Mas o controle de que isso vai acontecer lá fora não é meu. Mas a todo momento eu tenho 100% de controle sobre a minha vida. Está na minha vida, o controle é meu. Gente, palmas para Elaine, senhoras e senhores, maravilhoso. O que eu defendo, eu concordo em mim. Essa foi uma reflexão, todo mundo fazendo terapia online ali, refletindo sobre suas próprias ações. Elaine, agora no bloco final, a gente tem um ping-pong com a nossa plateia. Uhum. A plateia vai fazer algumas perguntas e você vai fazer um ping-pong rápido. Quem é o primeiro, produção? Cadê a Carla? Carlinha. Oi, Carla. Oi, tudo bem? Oi, Caio. Oi, Elaine. Tudo Primeiro, bem? obrigada, você é maravilhosa. Eu sou Carla Schumacher, eu trabalho no mercado imobiliário ajudando as pessoas a conquistarem os imóveis através de financiamento imobiliário. Eu estou desenvolvendo uma mentoria para corretores, mas ainda eu carrego um peso financeiro por causa de dívidas acumuladas no meu processo de crescimento então profissional e pessoal. Mesmo buscando alinhar a minha frequência e aplicar as técnicas, ainda sinto ansiedade e bloqueios. O que eu posso fazer, energeticamente falando e na prática, para limpar essa frequência das dívidas e co-criar uma realidade financeira e próspera? Você viu que ela trouxe ali, ó, no bloco de nós. Pensou sobre pergunta, parabéns. Veio aqui intencional. Muito bem. Às vezes, eu costumo dizer isso assim, ó. Primeiro, ninguém consegue enriquecer e prosperar com dívidas. Não consegue. Agora, o teu instinto de sobrevivência de comer no final do dia sempre vai ser provido.